Sabadão, com a abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Real e Barça em campo pela La Liga, além de jogos pelo Campeonato Inglês e Italiano. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, edição de sábado repleta de jogos, tá? Brasileirão, La Liga, Cáutio, Premier League e Matheus Montenegro, tudo bem? E a gente tá aqui para analisar tudo isso, né, Fábio? Estamos aqui. 7 jogos separamos para vocês, meus queridos. Série A do Brasileirão, o nosso querido e melhor campeonato do mundo, pode-se dizer, né, com toda certeza, acredito eu. E temos também aí Premier League, Série A, La Liga, enfim, vamos que vamos agora para você apostar. Muito bem, vamos começar pelo campeonato inglês, 8h30 da manhã, abrindo no sabadão, Everton e Arsenal. 31ª rodada lá no Goodson Park. Você já acorda com esse jogo aí, duelozinho bem interessante, um na parte de cima, o outro na parte de baixo, e a gente vai ilustrar agora no nosso aplicativo do Game Arena, que está aparecendo aí na tela, e você tem um QR Code aqui para apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? O Arsenal veio de 5 jogos sem perder, o Everton veio de 5 jogos sem vencer. Logo mais a gente vai dar uma olhadinha nos confrontos. Antes da classificação, o Arsenal é aquela coisa, não dá para sonhar com o título ainda, matematicamente falando, mas na prática é muito complicado, né? Restam apenas 8 rodadas, vulgo 24 pontos de disputa, e o Arsenal está 12 pontos atrás do livro. E aí, ainda dá? Não dá. Vai ficar em segundo lugar mesmo. E o Everton tá ali no limbo, né? Nem vai cair, nem vai brigar por classificação, né? Tá ali com 34 pontos, tá perto da zona, mas em pontuação não, né? Tá 14 pontos, né? 14 pontos. Tá tranquilo a situação do Everton. Tá de boa. Que tava até invicto, né? Mas perdeu. Porque é aquela coisa, né? Tava empatando muito, então aí já muda a ótica agora, né? Ele vinha de 6 jogos sem perder, porém eram 4 empates consecutivos. E agora ele já vem de 5 jogos sem vencer, no caso, né? Isso, exatamente. Perdeu pro Liverpool 1-0, antes empates com West Ham, Wolverhampton, Brentford e também Manchester United, né, empate com gols. Antes venceu o Palace fora, a última vitória, e antes outro empate contra o Liverpool, né, que foi um jogo atrasado, mas quando enfrentou o Liverpool novamente acabou perdendo aí nesse meio de semana. Vamos ver o Arsenal agora, jogos com gols, né? A gente percebeu aí, não tantos gols, mas com gols aí, jogos da equipe do Everton. O Arsenal que vem de 2 vitórias seguidas contra Fulham e Chelsea, né? 2-1, abriu 2-0, né? Tomou o gol no finzinho ali. Sim. Não perde também há 4 jogos e empatou com o PSV, né? Liga dos Campeões. Não perde a 6. É verdade. E empatou com o Forest também, né? 0-0, aí teve vitória contra o próprio PSV ali, né? Também depois do Forest. Time que perde pouco, né? A última vez que perdeu foi para o West Ham, 1-0. Também teve derrota para o Newcastle naquela fase ali, onde teve muitos jogadores do ataque lesionados. E agora já conta com o retorno, né? Saka já tá jogando, Martinelli também. Então, assim, voltou o Arsenal, né? Voltou ao bom caminho, digamos assim. E essa fase do Everton, eu relativizaria um pouco, porque teve o fato de, assim, era uma tabela relativamente fácil, tá? Até surpreende o Everton não ter saído com uma vitória aqui. Em casa contra o West Ham, aí fora de casa contra o Wolverhampton, o time ali que tá abaixo dele na tabela. Brentford fora, um empatezinho foi justo. Em casa contra o United, que também não vem lá essas grandes coisas. Enfim, tomou uma massa do Liverpool, 1-0, acabou saindo aí um bom resultado para a equipe do Everton. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Arsenal, uma odd já acima de 1,50, mas é um Everton que perde pouco. Dá pra confiar no Arsenal? Cara, eu acho que dá. Eu acho que pode ser um jogo de poucos gols, tá? A gente observou que é uma tendência muito grande aí nos dois times. Você até mencionou que tem saído gols, ambas marcam ele ter batido com frequência. Porém, mas é 1-1, né? Quase tudo 1-1. Foram 5 empates do Everton, que 4 deles foram 1-1, né? Então, assim, a gente observa isso pelas odds, velho. Olha a linha do 2.5, como é que tá. Ou seja, uma tendência muito alta de sair poucos gols. E aí eu fico com um pezinho atrás, porque a Premier League é aquela coisa, né, velho? O Arsenal já tá contando aí com o retorno de jogadores do setor ofensivo. Então, por exemplo, um 2-1 eu não descarto. Eu acho muito arriscado você pegar um menos 2,5, por exemplo. Então, por causa da odd, por estar 1,73, eu acho que o justo até seria ali 1,57, 1,60. Eu gosto dessa vitória do Arsenal. Mesmo de visitante, eu acredito que os Gunners vão sair com essa vitória aí. Se quiser ser campeão ainda, é bem dizer ganhar tudinho e torcer pro Liverpool tropeçar aí. E eu acho que é um jogo acessível. O Everton já tá meio que de boa, não vai cair, também não briga lá em cima. Então, eu gosto muito dessa vitória dos Gunners. Muito bem, então a nossa sugestão aí vai ser a vitória do Arsenal, mas também fica de olho aí no mercado de under goals, né? Também pode ser interessante para esse confronto. Bom, Real Madrid e Valência, né? Jogo aí de opostos no Campeonato Espanhol, Valência mal, né? Jogo que será sábado, 11h15, né? 2 jogos interessantes, né? Já na manhã de sábado, Real Madrid e Valência lá no Santiago Bernabéu, é a 30ª rodada do Campeonato Espanhol.
Pois é, temos tanto o Real quanto o Barcelona em campo, 2 joguinhos muito interessantes aí da La Liga, mais um campeonato que está chegando na reta final e diferente da Premier League, esse tem muita disputa, viu, ainda rolando. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em estatísticas recentes das equipes. O Valencia até vive um bom momento, 4 jogos sem perder, né, não é melhor que o do Real Madrid, obviamente. Eu digo que é um bom momento levando em consideração como o time está lá na La Liga, né, brigando para não cair ainda, o time tem 31 pontos, inclusive essa sequência recente deu uma respirada aí na equipe do Valência. Zona, né? Até passou boa parte na zona. Na lanterna, vice-lanterna, né? E deu uma crescida aí. Tá, mas está só 4 pontos na frente do Leganés, né? Tá ameaçado. Enquanto isso, o Real Madrid tá ali, naquela briga eterna contra Barcelona e Atlético de Madrid. Até abriu vantagem ali do Atlético. Eu acho que, cara, se o Atlético não vencer essa rodada aí, já pode tirar ele da briga pelo título. Vai ficar realmente entre Real e Barça. E precisa somar pontos aí. Precisa de vitória, a Real não pode vacilar de jeito nenhum. Vamos para os confrontos, começando pelo Real, né, que empatou em 4-4 com a equipe da Real Sociedade. Na verdade, perdeu no tempo normal, né, por 4-3, e na prorrogação empatou 4-4. Na ida havia vencido por 1-0, por isso conseguiu a classificação. E por pouco não era eliminado, porque ficou 3-1 para a Real Sociedade. Aí ele empata, quase consegue a classificação e toma no final. Foi um jogaço isso aí, coisa linda. Antes, venceu o Leganés por 3-2, aí venceu o Villarreal por 2-1, derrota para o Atlético de Madrid 1-0 e vitória contra o Vallecano por 2-1. Uma tendência aí é o Real sofrer gols, né? Tá sofrendo muitos gols aí. Muito. E contra a Leganés e contra a Real Sociedade, tipo, nas poucas chances dos times foram gols, né? Assim, tipo, um aproveitamento muito ruim defensivo ali, nas poucas chances do adversário, o Real acabou sofrendo gol, mas tem um ataque que funciona, né? Fez 4 nesse meio de semana, fez 3 contra o Leganés, havia feito 2 contra o Villarreal, né? O ataque continua poderoso, mas a defesa é o calcanhar de Aquiles, né, do Real. São 7 jogos consecutivos sofrendo gols, porém, em contrapartida, quase todo jogo ali, ele marca pelo menos 2 também, né? Então, marcou contra o Atlético, né? Pois é, um ataque que funciona muito bem. Do lado do Valência, a gente destacou essa sequência relativamente boa aí, recente, né? Dá para relativizar um pouco. As 2 vitórias que ele teve em casa foram contra adversários extremamente acessíveis. Eram jogos realmente para ganhar e dar essa sobrevida aí no campeonato, né? Para conseguir se livrar do rebaixamento. Mas o que eu gostaria de destacar de negativo do lado do Valência é quando ele teve jogos um pouquinho mais difíceis. Vulgo do nível aí do Real Madrid, né? Em casa, ele toma 3-0 do Atlético de Madrid. Em casa, ele toma 5-0 do Barcelona. Foi na Copa do Rei, dá para relativizar um pouco, enfim, mas tomou 5, né? E o pior foi na La Liga, ele tomou 7 do Barcelona também aí, antes disso. Foi pouco tempo antes, na La Liga. Então, velho, é um jogo que eu acho que dá pra ser um parâmetro, né? Fora de casa contra o Barcelona, o Valencia tomou 7-1. Pô, então o que esperar que o Real Madrid pode fazer, né? Muito bem. É sempre um jogo muito tenso, né? Real e Valencia. Ainda tem esse ponto, né? Tem um adicionalzinho ali, a questão do Vinícius Júnior e tudo mais. Então, pode trazer mais ânimo aí pra partida. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Real, uma odd muito baixa, né? Um alto favoritismo aí. E aí, temos o quê? Um handicap, uma vitória tranquila do Real? Ou um golzinho do Valência aproveitando essa defesa ruim do Real Madrid? Tá pagando quanto só o golzinho do Valência? Só pra gente... 1,73. Tem seu 1,73 valor também, tá? Tem seu valor, viu? A defesa do Real, eu vi os 2 jogos recentes, vacilou muito. Ainda tá sem o Courtois, né? Lunin está de titular, né? Cara, eu acho que assim, tem seu valor. É arriscado. Eu acredito que tem oportunidades melhores. E assim, outra que eu gostaria de destacar também é o gol no jogo, tá? O 2.5 ali, porque você eventualmente pode contar com um golzinho do Valência, né? Tanto um 3-0 quanto um 2-1 aqui seria green. É uma opção interessante também, mas o que me deixa com o pezinho atrás é só essa questão da odd. Cara, odd 1.5 para sair 3 gols no jogo, eu tenho meu pé atrás, não enxergo tanto valor. Eu acabo preferindo, velho, o handicap menos 1,5 do Real. Primeiro, a odd é melhor, 1.8, enxergo, mas um custo-benefício melhor aqui, né? E eu acho que a gente pode muito levar em consideração o fator que eu trouxe do Valência enfrentando adversários mais complicados. Ele vem nessa sequência de 4 jogos sem perder, porém foram jogos mais acessíveis. As 2 vitórias que ele teve foi em casa contra Mallorca e em casa contra Valladolid. Então, assim, tem que relativizar um pouco. Quando ele enfrentou o Atlético de Madrid e Barcelona, esse ano ainda, no final de janeiro e início de fevereiro, ele tomou 3-0 do Atlético em casa, 5-0 do Barcelona em casa e 7-1 do Barcelona fora. Então, velho, uma vitória por 2 gols do Real Madrid no Santiago Bernabéu, eu acho que é extremamente acessível e por causa da odd 1.8, eu acho que é a melhor opção. Muito bem, então 50 aí, nossa sugestão de aposta aí para esse jogo é o handicap menos 1,5 a favor do Real, mas também... mercado de gols é interessante para esse confronto. Bom, vamos agora falar do Barça, que também joga no sábado, pega o Betis, né, o nosso xará aqui, sábado 4 da tarde lá no Olímpico de Barcelona, joga em casa,
contra um adversário que vem bem, tá? Sim. Vem numa crescente boa aí desde a chegada do Antony. Pois é, né? Um joguinho bem mais complicado, ao meu ver, do que o do Real Madrid. O Betis, que deu uma crescida. A chegada do Antony, que era tratado como piada no futebol mundial, lá no Manchester United, chegou e realmente está fazendo uma diferença muito grande. Venceu o Clássico recentemente e a gente vai observar tudo isso agora no nosso aplicativo do Game Arena. 2 times que estão voando, Fábio, mano. 5 jogos sem perder do Betis, salvo engano, até 6. E o Barça vem de 5 vitórias consecutivas. É mais também, são 7 vitórias consecutivas, eu acho, do Barça. Enfim, Barcelona, líder, 66 pontos. O saldo é uma coisa surreal, mais 54 de saldo. E tá só 3 pontos atrás do Real. À frente do Real, quer dizer. Então, assim, se o Barcelona dá uma vacilada, perde esse jogo e o Real Madrid vence, já fica ali na cola. Então, o Barcelona não pode dar vacilo, mesmo sendo um jogo difícil, contra um Betis que sonha em voltar a disputar uma Champions League. Tá ali em 6º lugar, tá conseguindo vaga pra Conference, eu acho, né, velho? Acho que o 5º vai pra Liga Europa e o 6º vai pra Conference. Enfim, 47 pontos, dá pra pegar uma Champions ali também, né? Crescente grande aí do Betis. Que se ela liga, até acho que é uma boa, porque o Real e o Barça estão nas quartas, né, da Liga dos Campeões. Tem aquela questão de abrir mais uma vaga, né, possivelmente. Para os times, para as melhores ligas, né, os melhores desempenhos no ano. Então pode ser também que a Espanha ganhe a 5ª vaga e aí o Villarreal. Sim. E ficaria mais fácil também para o Betis, né, tentar uma vaga na Champions. Com certeza. Bom, o Barça aí avassalador, venceu o Atlético de Madrid 1-0. Esse jogo quebrou a gente, né? A gente esperava muitos gols, foi um jogo só de 1-0. Cara, e quando a gente apostou no jogo under, que era uma tendência, foi 4-4. Foi 4-4. Acontece. 4-1 no Girona, 3-0 no Osasuna, 4-2, né, no Atlético de Madrid, 3-1 no Benfica, 1-0 no Benfica. Não perde já, acho que há mais de 20 jogos, né? Cara, são 21 jogos sem perder. A última derrota do Barcelona foi literalmente no último jogo do ano passado. Em 2025 ele está invicto, são 21 jogos de invencibilidade e são 7 vitórias consecutivas. Muitos gols, né? Então, assim, é um trabalho muito bom do Hans Flick nessa temporada, né? O Barcelona que nas últimas temporadas aí tinha perdido aquela magia. Fazia um bom tempo que o Barcelona não chegava numa temporada como um dos melhores clubes do mundo. E esse ano tá acontecendo um trio de ataque sensacional, um time que, como um todo, de fato, é muito bom do Barcelona. Vai enfrentar esse Betis que não vinha muito bem na temporada, mas que chegou o Antony e mudou as coisas. Inclusive lá no primeiro turno, foi 5-1 pro Barcelona, tá? O Real Betis que não perde já aí a 6 jogos ou são 7, salvo engano? 7 jogos de vencibilidade, eu achava que eram 6 só. 7 jogos de vencibilidade e assim, a gente pode botar na conta. Vitória fora de casa com o Getafe, ganhou do Real Madrid por 2-1, tá classificado lá na UEFA Conference League, né? Venceu o Las Palmas, meteu 4 vitórias de Guimarães, 3-2 de Leganés e ganhou o clássico contra o Sevilla por 2-1. Então assim, chega empolgado, é de fato um momento muito bom do Real Betis. Boa, vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhadinha no favoritismo, que é do Barça e muito alto, né? Cara, Caramba, pois é. 1,36. 1,36, e aí é onde, assim, eu acho que esse jogo é o seguinte, dá pra gente confiar na vitória do Barcelona, tá? Mas requer um pezinho atrás. Eu gosto muito de gols para esse jogo, mas a grande questão é que a Bet Nacional também gosta muito, né? O mais de 2,5 não tem valor nenhum aqui, uma oddzinha de apenas 1,35. A gente teria que pegar um mais de 3,5 eventualmente, né? O ambas marcam até tem uma odd interessante também, 1,57. Acho que tem seu valor pelo momento do Betis, né? Mas assim, eu ainda prefiro confiar no Barcelona com um leve pé atrás. E aí é onde eu vou trazer a alternativa que eu acredito ser a melhor. Não o 1,5, tá? Não gosto do handicap menos 1,5, até tem uma odd melhor, 1,9, mas aqui o Barcelona ele teria que vencer por 2 gols de diferença. Prefiro o handicap menos 1 aqui. Por quê? O Betis vive uma grande fase. São 7 jogos consecutivos sem perder. Então pode ser que o Betis acabe fazendo um jogo duro. Eu acredito que o Barcelona vai vencer por 2 ou mais gols de diferença. Mas se eventualmente só vence por 1, pelo menos a gente tá protegido. É uma odd mais baixa, uma odd muito parecida ali com ambas marcam. Mas, velho, por causa desse momento do Betis, eu não sei, pode ser um 1-0 pro Barcelona, sabe? Então, assim, ambas marcas seria head, aqui pelo menos a gente se protege eventualmente. Mas meu palpite para esse jogo seria algo ou 2-0 ou um 2-1, 3-1 pro Barcelona. Acho que vai ficar meio que por aí, tá? Muito bem, então é a nossa dica para esse jogo entre Barcelona e Betis, o handicap asiático menos 1 pro Barça, mas o golzinho do Betis também... Pode ser uma boa. É uma boa. Assim. É uma boa. Tem seu risco, mas é uma ou boa. ambas marcam, né? Se esse jogo fosse lá em Sevilha, na casa do Betis, né? Aí sim eu acho que a gente iria em gols nesse jogo. Mas como é não no Camp Nou, no Estádio Olímpico do Barcelona, aí eu prefiro focar no Barça, que tá fazendo uma temporada excepcional. Muito bem, agora é hora de falar do campeonato italiano. Temos Milan e Fiorentina. Vamos colocar na tela as informações desse jogo. É sábado, 3h45, lá no San Siro. Italiano já na sua 31ª rodada.
O Milan que jogou no meio de semana pela Copa Itália, né? Empatou com a Inter de Milão e a Fiorentina teve aí a semana livre. Joguinho muito bom, né? Dois times que estão ali no topo da tabela, disputando, inclusive, vaga ali na Champions League e tudo mais. E a gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha. Momento recente parecido aí das duas equipes, né? A Fiorentina chega mais empolgada, 3 vitórias consecutivas. E olhando a tabela de classificação, como eu disse, a gente vê ali que são dois times que estão com campanhas bem semelhantes, né? No momento, nenhum das duas estão conseguindo vaga em competições europeias. Apenas 4 pontos para as duas. Eu acho que se a Fiorentina ganha esse jogo, inclusive, eu acho que ela acaba tirando aí as chances do Milan de conseguir classificação, tá? Porque ele já fica pelo menos 5 pontos atrás ali, e os times ali na frente dela, com exceção da Lazio, que tá meio que numa queda livre, a Lazio caiu muito de produção, mas Fiorentina, Roma, Juventus, Bolonha vivem momentos interessantes, então o Milan precisa da vitória aqui nesse jogo, tá? Joguinho muito bom. Isso. E é um jogo aí que os dois times têm tendência de gols, né? Vamos colocar aí os confrontos 700, começando pelo Milan. O Ambas Marcam bate a 8 jogos seguidos do Milan. Pois é, a gente vai ver aí, empatou com a Inter de Milão, 1-1, Copa Itália, perdeu do Napoli deixando gol, 2-1, venceu o Como 2-1, venceu o Lecce 3-2, perdeu para Lazio por 2-1, perdeu do Bolonha de 2-1, perdeu do Torino de 2-1, empatou com o Feyenoord 1-1. A última vez que não tivemos o Ambas Marcam foi contra o Verona, mas ele marcou gol, né? 1-0, então são 9 jogos marcando gol e 8 sofrendo. Mas aí a gente pode, inclusive, até trazer essa informação de que, assim, foram jogos complicados, tá? A sequência muito dura do Milan. Como esse jogo contra a Fiorentina. A própria Champions League teve duelo aí, ó, fora de casa com o Bolonha, contra a Lazio, contra o Napoli, contra a Inter de Milão, tudo time que tá ali na parte de cima da tabela. Agora, esse jogo contra a Fiorentina, a gente pode enquadrar aí como um desses jogos difíceis, né? Lá no primeiro turno, inclusive, ó, o Milan perdeu 2-1 para a Fiorentina, tá? E como chega a Viola, Fábio Hermann? Isso, venceu a Atalanta 1-0, venceu a Juventus 3-0, aí já conseguiu vencer dois times sem tomar gol, né? Dois times fortes. Em casa. Mas em casa, tem esse detalhe. Mas antes venceu o Panathinaikos 3-1, perdeu para o Napoli 2-1, aí perdeu para o Panathinaikos na ilha também 3-2. 1-0 no Lecce, perdeu do Verona. Fora de casa ele já toma gol em praticamente todos os jogos, né? A gente já consegue perceber isso. Pois é. Em casa que ele consegue ser mais sólido, né? O mando de campo faz uma diferença grande para a Fiorentina. E inclusive essas duas vitórias em casa que ele aproveitou, jogos dificílimos contra equipes do topo da tabela de classificação, foi o que trouxe de volta aí o Fiorentina para essa briga por uma vaga em competição europeia, né? É isto. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos colocar na tela as odds, porque é um jogo que tem um alto favoritismo para o Milan, tá? Até me surpreende um pouco, tá? Eu acho que esse joguinho é um pouquinho mais nivelado aí. A Fiorentina tudo bem foi em casa, mas venceu a Atalanta e Juventus. Sim. Não, eu acho que o empate, por exemplo, a título de comparação, eu prefiro o empate ou Fiorentina do que o Milan, que as odds estão bem parecidas. Eu acho que esse jogo pode perder muito para o empate, tá? Inclusive, vou até dar uma olhadinha aqui, ó, quanto é que paga apenas o gol da Fiorentina. É uma odd baixa, né? Por quê? Porque já existe uma previsãozinha de gols para esse jogo, né? A gente observa aí, ó, comparando a linha do 2,5, sempre é bom utilizar o 2,5 como parâmetro. Se a linha do mais de 2,5 tá maior do que a linha do menos 2,5, é porque é uma expectativa de gols para o confronto. Porém, Fábio, mano, a gente enxerga valor que não ambas marcam. Oddzinha 1,66, eu gosto muito. Até porque 1-1 é o meu palpite, tá? Para esse jogo, diga-se de passagem. 1-1 é um palpite muito viável. E se for para ter um vitorioso, meu palpite seria 2-1 para um dos dois lados. Que tem sido, inclusive, a tônica aí do Milan, né? Ele acumulou umas derrotas aí recentes, mas boa parte delas por 2-1. Esse ambas marcam já bate a 7 jogos do lado do Milan. Então, gosto muito aí dessa opção, tá? Muito bem, então vamos botar 50 no ambas marcam, a opção mais segura, né? O Milan ambas marcam nos últimos meses aí, tá... Batendo tudo que é jogo. Tá sendo renda fixa. Bom, vamos agora falar de Campeonato Brasileiro. Eu amo. 3 jogos abrem aí esta segunda rodada. Vamos começar com o último jogo do sábado, que é Botafogo Juventude. 9 da noite lá no Newton Santos, segunda rodada. O Botafogo estreou empatando fora de casa com o Palmeiras e o Juventude venceu o Vitória em casa. A gente vai ver isso aonde, Matheus Montenegro? No nosso aplicativo do Game Arena, né? E aí, esse fogão, será que vai? Perdeu na Libertadores, né? Teve um bom resultado contra o Palmeiras, até satisfatório, jogando bem, né? Mas perdeu para a Universidade do Chile por 1-0. Até criou bastante, né? Teve muitas finalizações, mas não conseguiu fazer o gol. Já podemos ir à tabela de classificação, né? Porque tivemos a primeira rodada, olha só quem é o líder do Campeonato Brasileiro. Isso, Juventude. Pois é, Juventude. Se o campeonato acabasse assim, hein? Imagina que loucura, hein? Juventude, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Ceará na Libertadores. Cara, Vasco, Cruzeiro, Grêmio que estavam na Série B quem também cairia? há não muito Vamos tempo, ver quem cairia. né? Pois é, quem cairia seria... Fluminense, Vitória, olha aí. Não seria absurdo não acabar assim, não. Que isso, cara. Aí é loucura. E o Botafogo tá ali em 12º, empatou, né? A gente trouxe a tabela de classificação só pra descontrair, porque obviamente não influencia em muita coisa. O Botafogo a gente tem que relativizar muito aí a campanha desse ano de 2025, né?
tratou o campeonato estadual, Supercopa e Recopa como pré-temporada, um início péssimo Sem aí técnico, do Fogão, né? sem técnico, e a gente inclusive acreditava que esse 0-0 contra o Palmeiras, que foi um bom resultado e que o Fogão jogou bem, como uma virada de chave, né? A torcida do Botafogo, inclusive, aplaudiu muito o time, gritou, soltou o grito de campeão de novo, né? Lá no Allianz, para provocar a torcida do Palmeiras, mas logo em seguida já deu uma vaciladinha aí e perdeu por 1-0 para a Universidade de Chile. Isso. E aí, Fábio, será que é o jogo perfeito aí para o Botafogo embalar? Vamos ver o Juventude, porque ele vem de uma boa vitória contra o Vitória, né? Tudo bem que o Vitória tá bem mal, né? Mas conseguiu fazer valer o fator casa, 2-0. Antes venceu o Grêmio, também em casa, 2-1. Eliminado nos pênaltis, né? Mas foi eliminado nos pênaltis. O Juventude é muito forte em casa e fora não tanto, Esse é o né? ponto. Um time que é o fator casa é muito primordial aí. Sim. Tem o fator frio, muitas vezes chove Isso. também, né? Desgaste de uma viagem, jogo lá no interior do Rio Grande do Sul, para muita gente acaba sendo mais desgastante. Então, realmente, o Alfredo Jaconi é um fator muito forte para a Juventude. Eu acredito que esses jogos, como visitante do Juventude ao longo do Campeonato Brasileiro, vão ser de muita dificuldade aí para a equipe jaconeira. E outro ponto que eu gostaria de checar foi a eliminação recente aí para o Maringá, né? Na Copa do Brasil, time de Série C. Então, contou com essas duas eliminações recentes. Uma boa vitória em casa contra o Vitória, de fato. Porém, o rubro-negro Fora de baiano... casa a gente vai ver que ele perdeu do Maringá, perdeu Do Grêmio. Aí tem jogos mais fracos. Aí os jogos do Campeonato Gaúcho dá pra... Mas empatou só com a Avenida. É um time que tem mais venceu o dificuldade. Clássico, né? Que é na mesma cidade. Aí, por exemplo, quando ele pegou o Inter fora, ele perdeu. Tomou um 2-0. Inter, Grêmio e Copa do Brasil, Maringá, ele perdeu. Que são jogos fora de casa, ele perdeu, né? Os Pois é, principais jogos. eu acho que esses são parâmetros aí para esse jogo contra o Botafogo. Muito bem, momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí, porque a odd da vitória do Botafogo tá 1,50. E esse jogo é um jogo que é difícil a gente ir mercado de gols, né? Porque o Botafogo não vem conseguindo marcar, o Juventude vai jogar ali para segurar, se defender, né? E tem um time que preza pela defesa, então o mercado de gols só se for um under, né? Isso. Mas também vai que o Botafogo Deslanche, na verdade. faz um gol cedo, né? O jogo já muda, né? Eu vou destacar, por causa da odd, eu vejo o custo-benefício aqui, o menos de 2,5, tá? Oddzinha 1,85, eu acho uma alternativa interessante. Dentro do meu palpite, eu acho que tá uma boa, tá? Meu palpite aqui é 1-0, 2-0 Botafogo. Mas tem esse ponto. Eu acredito que o Botafogo ele vai dar uma virada de chave interessante. A gente observou algo parecido também com o Fortaleza. Fez o início de ano aí que parecia ritmo de pré-temporada. Na estreia do Brasileirão jogou muita bola, né? E o Botafogo já fez uma boa partida ali contra o Palmeiras, fora de casa. Se não um dos jogos mais difíceis que ele teria no Campeonato Brasileiro, ele arrancou um pouquinho. Então, velho, eu tô confiando nessa vitória do Botafogo, tá? Acho que aquele menos de 2,5 vai bater, mas eu prefiro pegar aqui a vitória do Fogão mesmo, porque eu não descarto eventualmente ser um 3-0 ou um 2-1 se o Juventude tem uma bola parada muito forte, né? Então, vai que acha um golzinho aí eventualmente. Então, eu acabo focando aqui na vitória, eu acho que é melhor, é mais seguro. Muito bem, então 50 aí na vitória do Botafogo, a nossa dica aí para esse jogo do Campeonato Brasileiro no sábado à noite. Bom, a gente segue falando de Brasileirão agora com um duelo de gigantes, né? Corinthians e Vasco, vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 6h30 lá na Neoquímica Arena, né? Segunda rodada do Brasileirão, duas equipes que jogaram pela Sul-Americana, né? E dois o Corinthians times que vacilaram perdeu em casa e o Vasco abriu uma boa vantagem contra o Melgar, mas empatou, né? Pois é, dois times que vacilaram demais nesse último confronto, né? Pô, o Corinthians perdeu em casa pro Huracan, o Vasco abriu 3-1 contra o Melgar e acabou tomando um empate com 2 jogos no finalzinho. O Carille retrancou o time todinho. Enfim, dois timezinhos aí que não basta tanta confiança assim não, pra confiar em vitória nem nada não, viu? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em estatísticas recentes. Corinthians campeão paulista, a gente pode destacar isso aí. Isso. A tabela de classificação nem adianta, né? O Vasco tá ali, ó, no G... O Vasco no G4. Venceu, né? Venceu, pois é, a estreia. Dá uma empolgadinha, pelo menos, né? É. Mas aí teve esse vacilo, tem a questão da viagem também, que pode atrapalhar. O Corinthians jogou em casa, né? Então, seguiu ali em terras paulistas. E empatou na estreia contra o Bahia, que foi um bom resultado, né? Contou com a expulsão ali do Everton Ribeiro, acabou sendo ajudado, porque era um jogo difícil, o Corinthians nem foi com força máxima. E antes disso havia sido o campeão paulista ali diante do Verdão. Mas esse último jogo aí... Jogou mal, né? 2-1, vitória do Huracan. E o Hugo Souza tá machucado, né? Tá jogando goleiro reserva aí da equipe do Corinthians. Então, difícil, viu? Vamos ver o Vasco aí, que o Vasco empatou com o Melgar, venceu o Santos, né? Uma boa vitória de virada na estreia. Antes foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, quase normal, um mês né? atrás, né? Acho que dá pra... 2-1 e 1-0. Acho que o foco é mais esses dois jogos, não dá pra levar né? muito em consideração estadual a essa altura, né? Eu acho que ao longo da temporada do Vasco, que a gente pode destacar é que tem um poderio ofensivo interessante, né? Tem o melhor cabeceador do Brasil. Basicamente todos os jogos. Marca quase todo jogo o Vasco. Tem um ataquezinho interessante. Marca contra o Flamengo, mas... Coutinho parece que tá voltando aí à forma, fez mais um golaço aí contra o Melgar. Verrete viciado em fazer gol, né? Então, assim, eu acho que do ponto do Vasco a gente pode destacar isso aí. É uma defesa que não deixa
uma defesa que deixa a desejar, mas um ataque que funciona quando joga ali com o Verratti, com suas principais peças ofensivas. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Corinthians e alto, viu? Alto demais, Bem ao meu ver, alto, tá? Depois dessa derrota pro Huracan, não sei não. É um Pois time é. que vem desgastado, né? Jogou quinta, aí jogou domingo, aí jogou quarta agora, vai jogar sábado. Sim. Então tem essa questão do desgaste, né? Tudo bem, o Vasco também tem o desgaste. Eu ia dizer isso, né? Mas passou Foi um bom jogar- tempo sem jogar, né? Assim, Sim, o Vasco sim. agora tem essa semana mais pesada, mas passou mais de 15 dias sem jogar, né? Eu acho que a questão é o desgaste de ter ido jogar lá em Arequipa, né? Lá no Isso. Peru, não foi nem em Lima ou em Cusco ali, foi em Arequipa o jogo. Mas realmente eu acho que a disparidade tá muito grande por causa desse momento aí do Corinthians, esse último jogo. Não vou nem dizer o momento, né? Esse último jogo específico foi bem abaixo da média realmente aí do Corinthians. Então, velho, por causa dessa discrepância de odds, eu acabo enxergando muito valor aqui num golzinho do Vasco, velho. Pagando 1,67, um gol do Vasco, que marcou gol em quase todos os jogos aí no ano. Fez 5 nos últimos dois. Que tem um ataquezinho interessante, né? Tem jogadores que podem desequilibrar. Gosto muito. Obviamente, a gente pode até falar aqui do ambas marcam, tá? Que também tem uma odd muito boa. Fica aí a recomendação. Quem quiser se expor um pouco a mais e pegar uma odd melhor, paga 1,98. Mas, meu irmão, esse Corinthians aí desse último jogo, vai que o jogo seja 1-0 Vasco, por exemplo. Então, assim, eu prefiro não me expor tanto ao risco. Se o Corinthians passasse mais confiança, eu preferia ambas marcam. Mas como essa odd já é muito boa, vamos no golzinho do Vasco. O Carille é lei do ex, né? Já venceu o Santos. Irmão, pode vencer se o Vasco fizer Corinthians, 1x0 seu aqui, o Carille retrancar e segurar 1x0, eu acho que Corinthians viável. morto, né? Então, eu prefiro só o golzinho do Vasco mesmo. Muito bem, gol do Vasco é a nossa dica aí para o confronto contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bom, e para encerrar tem Ceará e Grêmio, duelo entre cearenses e gaúchos. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? Neste sábado, 5 de abril, 6h30 da noite, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. O Grêmio que jogou aí, Sul-Americano no meio de semana, conquistou uma boa vitória, tem questão de desgaste aí, né, velho? Saindo do Paraguai para ir jogar no Ceará, num espaço pequeno de dias. Vamos ver como essas equipes chegam para o confronto, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. Aproveitamento parecido, né, das duas equipes, apenas uma derrota aí nos últimos 5 jogos. Vamos direto para os confrontos, né, Fábio? Vamos lá. Como chegou o Ceará, o Vozão? Na estreia abriu 2-0 contra o Bragantino, né? E Que tomou vacilo, hein? 2 gols ali. O segundo já no finalzinho. E poderia ter tomado terceiro, logo depois, viu? Foi. Mas, assim, não deixa de ser um resultado ok, né? Empatar fora de casa. Antes foi campeão estadual, né? Contra o Fortaleza, venceu a ida e empatou a volta, marcou gol aí em todos os jogos. Literalmente marcou gol em todos os jogos do ano, né? O é. Ceará tem esse ponto Só positivo que aí. marcou contra o Náutico no segundo jogo. Ah, né, foi que isso ele mesmo, perdeu verdade. Por 1-0, né? Tá com o Pedro Raul aí no ataque, né? Que tá metendo seus golzinhos. Isso. E jogos movimentados do Bahia aí, tá? 3 jogos seguidos aí, ambas marcam batendo. Do Ceará, né? Ou do Ceará, é bem verdade. Bom. E jogos assim, que eu acho que são bons parâmetros, né? Jogos difíceis, final cearense, por mais que o Bahia não tenha ido titular ali, mas, pô, fora de casa contra o Bahia, que é um elenco interessante, Brasileirão, então eu acho que é um parâmetro legal aí pra gente E o ter. Grêmio também não fica atrás, né? O ambas marcam, vem batendo com muita frequência aí nos jogos Bateu os últimos 4. do Grêmio, né? E muitos gols, né? O mais de 2,5 também saindo na maioria deles. Enfim, realmente é um jogo que tende muito pra gols, né? Assim, Sim. não tem muito o que dizer, né? Cara, sofre muito gol o Grêmio, tá? Já são, 8 jogos seguidos levando gol. E assim, tiveram jogos relativamente fáceis aí. Tomou 3 do Atlético na Copa do Brasil, né? Perdeu pro Juventude ali, 2-1, levou também na ida, levou gol do São Raimundo de Roraima lá na Copa do Brasil também. Então, realmente, sistema defensivo do Grêmio que, pô, fez muitas contratações, né? Thiago Volpe, trouxe o Wagner Leonardo, mas tá sofrendo muito gol aí, tá? Até na vitória contra o Atlético Mineiro, né, na primeira rodada, o Wolf foi o melhor em campo, inclusive foi Sim, eleito o pegou melhor muito, da pegou rodada, né? Melhor goleiro da rodada. Então, realmente, é um jogo de gols, né? Vamos pro nosso Jogo de momento gols. Bet nacional, porque a odd é o favoritismo do Ceará, né? Sim. Muito pelo fator casa, não jogou no meio de semana, né? Tá mais Sim. descansado. Acho justíssimo. Acho que a odd tá bem aí, mas enfim, é o primeiro jogo em casa do Ceará, tem a pressão também, né? Eu acho que é um jogo pra gols mesmo. Viu? Cara, não, eu acho difícil, tá? Até acho que tá justo as odds, existe um favoritismo de fato pro Ceará, se fosse pra apostar no vencedor eu focaria mais do lado do Vozão, mas gols, velho, acho que é uma pedida maravilhosa, o Ceará faz gol em quase tudo que é jogo aí do ano, e a gente tem ambas marcas pagando 1,9. Esse ambas marcas bateu nos últimos 3 jogos do Vozão, é um ataque muito forte, a defesa está deixando a desejar um pouquinho, e a defesa do Grêmio deixa mais a desejar ainda. 8 jogos seguidos levando gol, mas o ambas marcam acontecendo aí nos últimos 4 jogos. Então, velho, gosto muito desse ambas marcam, e até por causa da odd, pra mim essa odd tá muito alta. Por isso, selo Hotbet, essa aqui é a melhor aposta deste sabadão, e vamos com o stake dobrado na. Muito bem, então, cenzão aí a nossa dica para Ceará e Grêmio, acreditamos que vai ser um jogo de gols, pelo menos um para cada lado aí, a nossa expectativa para esse duelo. Bom, é isso, chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia, repleta aí de jogos, né? La Liga, Campeonato Italiano, inglês, Brasileirão, enfim, gostou do vídeo, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho,
Conhece também as nossas redes sociais, @tvbetoficial e o nosso site tvbet.com. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto e forte até a abraço. próxima. Responsabilidade.